Estou muito feliz de participar no dia de hoje aqui na cidade de Catanduvas, junto com as autoridades, junto com a sociedade organizada, para dialogar acerca da construção de políticas públicas sobre drogas. Tema polêmico, mas necessário se faz discutir e dialogar em todos os eixos: a prevenção, o acolhimento, o tratamento, a inserção social e a questão da segurança pública. Doutor, na sua opinião, a legalização das drogas diminui a violência? Não, a história nos mostra que não há como você diminuir violência mediante legalização de uma droga que vai gerar mais violência. Basta ver os Estados Unidos, quando legalizou o álcool na década de 1910, 1920, finalzinho da década de 1930, e isso gerou muito mais violência. O álcool responde por quase 90% de todas as violências contra a mulher, o idoso, o incapaz, a criança, o adolescente, os crimes com violência, os homicídios e 60 mil mortes anuais no trânsito associado ao álcool. Doutor, e como fazer a prevenção? Com base em diagnóstico, com base em pesquisa científica, com projetos, programas e análise sistemática do resultado, através de equipes especializadas envolvendo a pedagogia, a educação, a medicina, o direito e outras ciências, para coordenar um projeto que possa dialogar com todas as crianças, adolescentes, jovens, adultos, que envolva toda a sociedade. A nossa pesquisa científica brasileira é de 2000. O nosso modelo de prevenção foi copiado da Finlândia em 2000. E nós temos 18 anos para constatar que não funcionou, porque aqui o governo não fez a sua parte, não ofereceu aqui espaços de cultura, de lazer, né, de artes, de esportes, e nem o contraturno escolar de forma suficiente a atender toda a população infantil. O uso da maconha faz mal à saúde? Faz muito mal à saúde. E esses estudos precisam ser revistos. O Uruguai legalizou. Você compra 2 cigarros de maconha por dia, mas o que fuma maconha não fuma 2. Aonde ele vai buscar o 3º, o 4º e o 5º? No mesmo traficante, no mesmo mocó de antes. A Califórnia liberou, os Estados Unidos, ali no estado da Califórnia, liberou a maconha. Muito bem. O valor arrecadado pelos impostos ali na Califórnia, comparado com o que o brasileiro gasta para tratamento de saúde das doenças decorrentes das drogas, lá é muito menor do que o gasto aqui. Então não se justifica. E a maconha, ela não é medicinal. Ela tem 461 canabinoides, elementos químicos, destes são 80 canabinoides, 2 de interesse da medicina. A narguilé, doutor, é mais saudável que o cigarro? Eles acham que a fumaça filtra as substâncias químicas presentes no tabaco, mas isso não acontece. Aquele líquido, seja ele água, seja ele álcool, que é também utilizado, né, pinga, cachaça, estão usando isso aqui no Brasil, ao umedecer o tabaco, ele libera uma quantidade monstruosa de nicotina, muitas vezes maior do que o simples cigarro. Então, segundo estudos da Organização Mundial da Saúde, você fumar 1 hora de narguilé corresponde a você fumar 200, até 200 cigarros numa hora. Em relação às drogas lícitas, a arrecadação de tributos com a venda de drogas lícitas não ajuda a economia do país? Não. As drogas lícitas, elas devem ser entendidas como ilícitas para o jovem, para o menor de 18 anos. O Brasil proibiu, na década de 70, a publicidade em torno do tabaco. Por que razão ele fez isso? Porque o que ele arrecadava com a venda de tabacos era insuficiente para fazer frente às despesas com a Previdência Social e com o SUS, para o afastamento do trabalho ou para o tratamento das doenças decorrentes do tabagismo. O uso do tabaco e do álcool acabam induzindo para o uso das drogas ilícitas, doutor? Eu entrevistei 2.600 dependentes químicos de crack. E eu perguntei a cada um deles, como que ele começou a usar o crack? Nenhum deles me disse que começou a usar somente o crack. Ele começou um dia lá com o cigarro, com a maconha, com a cocaína e depois com o crack, com a cerveja,
com o álcool, de uma forma geral, nenhum deles disse que começou lá no final. Então, não é uma subida de escadas, há uma descida de escadas, né? Então, a pessoa que quer usar o álcool, quer usar o tabaco, usando da sua liberdade, ele tem que ter consciência do que ele está fazendo. E o seu comportamento diante de crianças e adolescentes, como pais, vai repercutir na formação da opinião dessa criança. Nenhuma criança começa a fumar se não aprender primeiro com o pai, com a mãe, com o avô, com o tio. Então, essa mudança de hábitos e comportamentos, a sociedade precisa discutir também. E quais são as drogas que matam no mundo, no Brasil, no Paraná e aqui na nossa cidade, doutor? Veja, por essa ordem, o tabaco e o álcool. O tabaco em primeiro lugar, as doenças decorrentes do tabagismo e depois o álcool. Veja que não é o crack, não é a cocaína. E em relação ao tratamento químico para superar essa dependência? Então, o tratamento químico é complexo, é por toda a vida em alguns casos, então depende de caso a caso. Mas o que eu prego é que haja um entendimento entre os organismos públicos, o CAPS, o CAPS-AD, o CAPS-I, com as comunidades terapêuticas também, da iniciativa privada. Que haja um acordo com os grupos de autoajuda, não só o do CAPS, mas também com Al-Anon, Ar-Anon, Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, Amor Exigente, 12 Passos, para que todos possam utilizar, porque cada um de nós vai responder melhor a um determinado tipo de tratamento. Nem sempre é via CAPS, nem sempre é via comunidade terapêutica. E mais, não basta você tirar o indivíduo da situação de drogadição e colocá-lo numa clínica ou numa comunidade para tratamento, sem oferecer a ele a possibilidade de ele reconstruir sonhos.